Então, sejam todos bem-vindos, né? Hoje a gente está aqui abrindo esse encontro para que nós possamos falar de mindfulness. Mindfulness, né? A palavra mindfulness significa a mente cheia do momento presente, né? A mente totalmente focada, repleta daquilo que estamos fazendo no momento. Por isso é usada também como atenção plena. Então a gente tem esse treinamento assim que eu particularmente amo, né? E como professora de yoga assim há muitos anos, esse treinamento chegou num momento muito propício e trazendo algumas características muito específicas assim que me permitiram organizar, né? Que tanto as práticas do yoga como a própria vida, assim. Então, uma das relíquias do mindfulness é que ele é muito objetivo, muito simples, né? E pode ser usado no nosso dia a dia. E também é um treinamento de 8 semanas, né? Que é ideal que seja feito com bastante atenção e realmente a cada encontro a gente poder usar as ferramentas que ele tem. Uma das coisas assim muito interessantes é que a neurociência é interessante e triste, né, ao mesmo tempo, porque a neurociência traz nos comprovando que a gente vive mais de 80% da nossa vida em piloto automático, ou seja, né, a gente não sabe realmente o que a gente está fazendo. Então a gente acorda já sentindo atrasado, já com a sensação do atraso, faz tudo correndo, não sabe o que está comendo direito, encontra com as pessoas, né, que compõem aí as nossas relações, a nossa vida, e a gente não consegue ouvir, a gente não consegue sentir, a gente não consegue olhar, e assim, de repente, passa o dia todo, chega no final da noite, a gente está exausto, né, principalmente pelo campo mental que está o tempo todo, blá, 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 e falando, idealizando e conversando. Então a gente tem visto isso e a relação com o tempo tem ficado mais exprimido, assim, né, por causa de tantas demandas que a gente tem feito. Então o mindfulness é um convite para colocar o nosso campo mental ou o nosso campo de experiência na nossa mesa de trabalho e poder olhar para isso como um primeiro passo, perceber quais são os funcionamentos desses instrumentos, né? Instrumentos do nosso corpo, da nossa energia e da nossa mente. Eu estou fazendo essa introdução só para que a gente tenha um ponto de partida, né? Para que a gente possa pegar as ferramentas, porque mindfulness também é prático, é estritamente prático. É lógico que a gente tem um pouco de teoria para conceber o que é que nós estamos fazendo, para ficar com mais consistência, para que ele possa ter o seu próprio caminho de nutrição e fortalecimento. Então, ele é prático, então a gente já entra na prática. Mas só fazendo essas colocações como uma preparação de como entrar na prática, né? Qual é o objetivo dessa prática, de todos os instrumentos que temos. Então, o objetivo é esse, é ampliar a percepção de qual o estado, como que eu vivo e como está o meu corpo físico. Ampliar a percepção do fluxo da minha vida, o meu ritmo, que é a minha respiração. Ampliar a percepção do campo da mente, como é que a minha mente funciona e opera ao longo de um dia todo. Então, essas 3 ferramentas, esses 3 instrumentos, a gente olha para ele para conhecer, para perceber e para educar, né? Na realidade, não educar, primeiramente organizar. Então, é fundamental que no corpo físico a gente tenha um corpo organizado e encontre conforto está dentro de nós. É fundamental para a nossa saúde física, mental, espiritual, que a nossa respiração, que a nossa vida, que a vida em nós tenha um ritmo harmônico, um ritmo adequado para cada situação. Assim como o campo da mente, um campo da mente organizado, a gente tem muito mais objetivo, muito mais objetividade.
Então, é por esse caminho. O caminho é que, através dos treinamentos e das técnicas simples, nós possamos sair do modo automático de viver para entrar no modo existente do ser, do viver, momento a momento. E completando, assim, todas essas colocações iniciais, um reconhecimento valioso de que a vida é feita de detalhes, né? Então, quanto mais nós estivermos com sentidos abertos para receber esses detalhes, a escuta, a visão, o tato, o toque, o cheiro, maior a nossa capacidade de absorção da realidade à nossa volta e do que nós fazemos com essa realidade que a gente absorve. Como é que a gente assimila isso tudo dentro de nós, organizamos tudo que chega para nós dentro e devolvemos ao mundo. Por isso que é um modo existente de ser, né? De cada um se reconhecer e se saber realmente o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, como é que nós estamos vivendo. Então, isso é um parecer breve, e aí eu vou convidar vocês para que a gente possa percorrer esse caminho, né? Esse caminho de investigação do corpo, esse caminho de investigação da respiração, do sopro, e esse caminho de investigação da mente. Vamos fazer algumas coisas bem simples, né? Então, o primeiro movimento, o primeiro passo, assim, que é o mais fácil, né? E todos são fáceis, porque a gente vai entrando isso de uma forma muito simples no dia a dia. Mas o primeiro que a gente sabe que é mais fácil para nós olharmos é o nosso corpo físico. Então, eu vou convidar você agora a sair da sua cadeira, ficar em pé. Se você quiser liberar, assim, é muito mais gostoso poder ver vocês, né, sem dúvida alguma. Então, você vai ficar em pé, deixar os pés levemente separados e, independente de você fechar os olhos ou não fechar os olhos, traz para você essa pergunta, como é que o seu corpo está se sentindo nesse momento? Como você, no corpo físico, está se sentindo nesse momento? Então, vamos começar junto, mas sem ter necessidade de ser junto. Mas vamos deixar a cabeça se movimentar, fazer um giro no pescoço, observando e sentindo um pouco as articulações, lugares fundamentais para a saúde livre do corpo. Movimenta para o outro lado, cuidado para não fazer rápido, mas deixando que o olhar interno, convida o seu olhar interno a sentir o seu corpo. Quando o queixo chegar no peito, deixa o queixo no peito por alguns instantes, traz de volta a cabeça para o lugar e deixa movimentar os ombros, um diferente do outro. Então, um vai para cima, outro vai para trás, outro vem para cima, um diferente do outro. Faça diferente, movimentos para frente, para trás, um para o alto, um para baixo. Nem precisa olhar para mim, faça você mesmo o movimento dos ombros. Deixe sentir essas escápulas, sentir essa região. Movimento dos ombros que leva ao movimento dos cotovelos. Ombros e cotovelos. Movimenta os punhos também. Ombros, então, olha só quantas articulações importantes. Ombros, cotovelos, punhos e mãos. E aí você faz sem precisar, mais uma vez, olhar para mim, mas trazendo esse movimento em que você sente e ocupa o espaço para a volta, vai com um braço para um lado, outro para cima, para trás, para frente, mas movimenta mesmo os ombros, cotovelos, punhos e mãos, do seu jeito, assim, como você sentir.
E conversando e perguntando para você como é que você está sentindo esse corpo. E aí, então, deixa as mãos chegarem lá na frente e deixa fazer círculos, ó. O dorso da mão, a lateral da mão. Então, a gente está mexendo a mão, as mãos, os punhos, os cotovelos e os ombros. Vai subindo um pouco, vai subindo, vai subindo. Aí volta um pouco, vai descendo, vai descendo. Até descer todo o braço, deixa o braço solto e balança, só balança. Para cima e para trás. Se lança e solta. Lança e joga ele para trás. Como se jogasse mesmo, joga algo lá para trás. Sabe esse movimento como é para você? Como você está sentindo os seus braços? Para o lado. Bem solto, ó. Simples, largado, solto. Só mais um pouquinho. Aí deixa esses braços irem parando. Passou pelos ombros, cotovelos, punhos, mãos. Agora deixa a sua coluna. A coluna vai para um lado, volta para o centro, vai para o outro. E você observa o corpo trazendo sensações de um lado para o outro. Tórax fazendo círculos, vai para frente, vai para trás, vai para um lado, os joelhos mais soltinhos, os braços bem largados. Faz para uma direção, faz para outra, só perguntando o corpo, como você está se sentindo, o que está acontecendo. E aí, da próxima vez que chegar lá na frente, deixa cair até onde você puder. Solta a cabeça, solta os ombros. Respira grande e vai subindo vértebra por vértebra, com os joelhos flexionados, os braços soltos, até encaixar, abrir o coração. Mais uma vez, desce de coração aberto. Solta o tórax, solta a cabeça, flexiona os joelhos, sobe redondinho, alinhando o corpo, ouvindo como você está se sentindo. E a última vez, desce aberto, solta, vai subindo vértebra por vértebra, até ficar em pé. Respirar fundo a cada vez que ficar em pé. E então deixa eu mexer com o seu quadril agora. Quadril. Flexiona os joelhos e o quadril se movimenta para um lado, para o outro lado também. Soltinho, sem ter regra. É você ouvindo parte a parte do corpo que está sentindo. Lado para o outro. Sente a lateral, sente a outra lateral. Sente trás, sente a frente. Vai mexendo, observando. Devagarzinho, quadril para. Transfere seu peso para uma perna, sua perna direita. E movimenta, então, o joelho e a articulação coxo-femoral. Joelho e essa articulação que une. E vamos trazer o movimento descendo pela pontinha do pé, lá para os dedos do pé. Então, faz giro com os dedos do pé no chão. Faz o giro. Vendo se cada um desses movimentos é bem simples, se o seu corpo recebe de uma forma simples. Modifica o lado, né? Fez o giro para um lado, faz para o outro lado. Levanta um pouquinho do chão esse pé, em movimento. Dedos do pé, tornozelos, joelho, articulação coxo-femoral. Atrás.
para frente, para o lado, estabilizando um olhar lá na frente, só um pouquinho, sentindo, deixa como se estivesse chutando, ó. Só soltando um pouquinho. Ouvindo os sons e soltando essas articulações. Deixa essa perna solta, mudamos o lado, vamos começar lá pela ponta do dedão do pé, que vai mexer e que naturalmente mexe o joelho também. Faz o círculo, faz para o outro lado, joelho, tornozelo, articulação coxofemoral, perna fora do chão. Então, nesse primeiro passo de habitar o corpo e sentir o corpo, como o corpo está se comunicando contigo, te falando. Balançou e chutou, chutinhos para frente. E então, vai parando um ao lado do outro, desce as suas mãos lá pelos joelhos, e movimento dos joelhos. Acordando. Bom dia, corpo. Mas agora intensificando um pouco mais esses movimentos das articulações para poder ouvir um pouco mais. Joelhos para frente, joelhos para trás. Volta seu corpo e com os olhos fechados. Com os olhos fechados, você com seu corpo, criando essa intimidade, criando um olhar de cuidado, de amorosidade, você faz uns movimentos que você sentir. Qual você sentir? Mas deixa ir envolvendo todo o corpo, né? Deixa envolvendo, sente, um movimento vai puxando vai puxando o outro, vai integrando o seu corpo, né? Com os olhos fechados, não tem certo e errado, você vai movimentando e trazendo reconhecimento para suas costas, para os seus ombros, braços, mãos, vai sentindo e trazendo e agregando um movimento ao outro, vai somando quadril, vai somando ombros, e não deixa acelerar, tá? Respira e não deixa acelerar. E aí, como se você quisesse ocupar e sentir todos os espaços que você pode em volta de você. Deixa surgir qualquer movimento, sem se você se preocupar. Não é yoga, você não tem que fazer nada, tem que só dar um pouco de liberdade para o corpo, como em pé, né? Em pé. Deixa mudar a base um pouco, vai para um lado, o outro pé sai um pouquinho, afasta, vai para o outro. Observa e passa por todas as suas articulações, bem grande, bem pequeno. Abre seus olhos agora, olha para o seu corpo se movimentar, sente os dedos do seu pé, como se você estivesse assistindo os seus próprios movimentos. Sente os dedos das suas mãos, reverenciando, agradecendo, convidando o corpo. Corpo é vida, vida é movimento, então, movimento. Observa se você levou os braços para cima, se você levou os braços para o lado. E então, nesse pouco a pouco, como que espreguiçando e ocupando espaço, você vai nesse movimento ainda, agora percebendo como é para você deitar.
como que você vai se colocando. Percebe devagar a sua possibilidade para ir te levando para o chão. Qual o caminho que você trilha para ir para o chão? Vai passo a passo, devagar, diminuindo, diminuindo, até deitar, até deitar. E quando você deitar, e abraça também, se você sentir de abraçar as pernas, faça o que for necessário, abraça, e então você vai se deitar. Aí percebe esse movimento de quando você deita, e ajuda essa sua percepção acompanhando a sua respiração. Deixa as pernas estenderem, os braços estenderem no chão, os olhos fechados. Respira grande e aproveita para sentir o que acontece no seu corpo depois de todos esses movimentos que você fez. O que você sente nesse movimento depois de tudo que você fez. Percebe essas ondas, percebe essa vibração, percebe o calor. E respirando fundo agora, percebendo que na exalação o corpo vai se acomodando, vai soltando, deixando cada vez mais o corpo solto no chão, cada vez mais, deitados, deitados. Então, com o corpo solto no chão, você respira profundo e leva a atenção para sentir os seus pés no chão, soltos, a forma dos seus pés. Você sente toda a sua perna direita. Percebe o contato da sua perna direita com o chão, sua panturrilha, sua coxa, o peso da sua perna direita no chão. Percebe a perna direita em relação à perna esquerda. E então respira fundo e na exalação solta também a perna esquerda. Observa a perna esquerda, os contatos com o chão, respira fundo e solta, 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 observando as duas pernas, perna direita e perna esquerda, sentindo o contato com a terra e sentindo as pernas se desfazerem, soltas, largadas e abandonadas no chão. Com os olhos fechados, você convida a sua atenção para esse mergulho, para sentir o contato dos seus glúteos com o chão, percebendo a região do seu quadril pesado para o chão, percebendo a sua forma, o contato com a terra. E ao exalar, relaxa, solta, entrega. A sua atenção interna continua habitando e percorrendo o seu corpo. Você chega na região do seu tórax, sentindo as curvas naturais da sua coluna, quais são os pontos que tocam o chão, e permitindo que esses pontos de maior contato com o chão possa realmente se soltar, possa realmente adentrar a terra à medida em que você solta mais um pouquinho, solta mais um pouquinho. Respira profundo e sente os seus órgãos internos, os órgãos do baixo ventre, do seu intestino, os órgãos dos pulmões,
dos rins, do coração, os pulmões. Sente toda essa região, pâncreas, baço, estômago, todos os seus órgãos internos que compõem a sua estrutura. Agora descansam também, Relaxe. A sua atenção, a sua mente acompanha e habita os seus ombros. Você percebe o peso dos ombros em relação ao chão e deixa os ombros se dissolverem, entrega, relaxa o corpo, deixando que esse olhar percorra e se estenda pelos seus braços. Você sente a forma dos braços, o peso, sentindo o braço direito e o braço esquerdo, se existe diferença de um com o outro. Entrega para esse peso, entrega. As suas mãos, a palma das mãos, os dedos das mãos, sente entregar, sente essa confiança em habitar o seu corpo. Respira profundo e nesse movimento habita toda a região da sua garganta, do seu rosto, do seu crânio, da sua caixa craniana, liberando a sua mandíbula, deixando solta, largada no chão. Entrega o peso da mandíbula, entrega. Os lábios estão entreabertos, a língua está solta dentro da boca. Entrega o peso. E respira fundo e amplo e com calma, ocupando esse espaço todo do interior do seu corpo, percebendo nesse momento se você ampliou e amplia a percepção em habitar esse corpo físico. E essa percepção agora vem junto com a sensação de conforto. Tendo isso, o primeiro passo para a vida, para mindfulness, para o yoga, que é encontrar conforto dentro de si mesmo e permitir se reconhecer passo a passo e agora entregando, descansando, relaxando. Respira profundo e se ainda tiver alguma sensação no seu corpo de tensão, de desconforto, busca soltar, entregar para a terra agora. Dissolve, dissolve. Uma das coisas fundamentais no nosso bem viver é dormir bem, é encontrar no corpo o relaxamento adequado para esse descanso. Então, nesse nosso breve descanso, nesse breve relaxamento, se organizando dentro de si, agora você respira profundo. E como se realmente você estivesse levantando da cama agora, você espreguiça e respira profundo. E espreguiça mesmo, o máximo que você puder, estendendo, se organizando, se espreguiçando, bocejando, movimentando o rosto, as mãos, espreguiça, fazendo do espreguiçar também um movimento para encontrar conforto dentro do corpo.
Então deixa o seu corpo virar para o lado direito, recolhendo por alguns breves e pequenos instantes. E então empurra o chão, você vai se sentar e vai pegar nesse momento o seu papel e a sua canetinha, mantendo aí o seu eixo, mantendo o seu centro, mantendo o seu corpo e a sua atenção interna. Então deixando na frente do seu corpo, o seu papel e a sua caneta. Segura essa caneta, só leve, bem leve ainda. Fecha seus olhos. E então respira fundo. Inclusive pode deixar a caneta solta por alguns instantes ainda. Deixa a caneta solta, apoia as mãos nos seus joelhos, com os olhos fechados. Agora você conduz a sua atenção para sentir o sopro, o vento percorrendo o corpo. A partir de um lugar de conforto no corpo, onde já mexemos o que era necessário, já relaxamos o que era necessário, para agora, seja sentado na cadeira, ou seja sentado no chão, a coluna alinhada entre terra e céu, sentindo o contato do corpo com o chão, com a raiz, e a partir dessa raiz crescendo em direção ao céu. Com os olhos fechados, você olha para essa postura do seu corpo, percebendo se existe alguma necessidade de ajuste, ou se você está bem firmado no seu centro, no seu eixo. Os olhos fechados, você sente o vento tocando as suas narinas e adentrando o seu corpo. Então, o corpo se movimentando com a entrada e saída do ar. Fica observando por alguns instantes, investigando, percebendo que um ciclo desse sopro, dessa vida, ela é composta por uma inspiração, momento em que o ar entra, uma pausa, momento com os pulmões cheios, uma exalação, o momento em que o ar e o vento saem, e o momento da pausa com os pulmões vazios. Então, um ciclo da respiração é composta por 4 etapas. Observa isso em você. Observa. Quanto mais nos aproximamos da respiração, mais nos aproximamos da vida em nós. E de que forma é esse ritmo de como a gente vivencia a vida. Tudo o que acontece na vida externa imediatamente interfere na respiração, no ritmo da vida em você. Então, quando você atua no ritmo da vida, você harmoniza e encontra, aos poucos, dentro desse ritmo, calma e conforto. Encontrar um ritmo que seja confortável para você. Você não precisa sofrer, não precisa ficar apertado, só vai encontrando um ritmo adequado para este momento. Um ritmo onde você estabelece, sente o corpo se movimentando quando o ar entra, quando o ar pausa, quando o ar sai, quando o ar pausa. Sentindo o corpo respirar. E existem 2 formas de se posicionar diante desse sopro, diante dessa respiração. Enquanto eu falo, você mantém. Uma delas é atuando sobre a respiração. E a outra, que é o que a gente vai fazer agora,
é saindo da ação da respiração, permitindo que a respiração seja natural e do ritmo que lhe for conveniente nesse momento. Percebe e treina internamente esses dois lugares. Um lugar que controla, que atua na respiração, como a gente fez, e agora um lugar que não atua, mas que observa a respiração acontecer. Talvez possa levar um tempinho, mantenha até a hora de você conseguir se desprender da ação e observar. Quando isso acontecer, então você pega a sua caneta, coloca no início da folha, mantém os olhos fechados, observando a sua respiração. E você vai desenhar como se fosse um eletrocardiograma, só que é da sua respiração. Quando você inspirar, você faz um risco para cima, com os olhos fechados. Quando você exalar, você acompanha o tamanho do risco para baixo. Quando você inspirar, você vai, sobe. Quando você exala, você desce. Assim você vai desenhando o ritmo da sua respiração nesse papel sem que você interfira, observando as pequenas pausas, o momento do pico quando sobe, o momento do pico quando desce. E esse desenho que você vai fazendo, ele tem o mesmo tamanho da sua respiração. Fica um pouquinho fazendo esse desenho. Movimentos para baixo, movimentos para cima. Fazendo então esse desenho da sua respiração, sem que você interfira no papel e na caneta, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Até você chegar no final do papel, você pode começar de novo, enquanto eu falo, que nós estamos treinando é observar a respiração acontecendo sem que haja essa interferência na ação da respiração. E naturalmente, para que isso seja feito, é necessário que a mente esteja concentrada nessa ação, na ação de observar o sopro, a respiração. Então você finaliza seu desenho, olha para ele para ver o seu ritmo respiratório, desenho da sua respiração. Deixa seu papelzinho do lado, volta novamente para fechar os seus olhos, volta para essa atenção interior e por alguns instantes observa o quanto você permanece sentindo o corpo respirar sem que você interfira, respeitando e olhando como, sabe, como se estivesse admirando, quando a gente para olhar uma flor, algo na natureza, em que a gente não faz nada, mas a gente fica ali de frente, só observando. Então encontre esse lugar interno de observador. Esse é um dos passos mais importantes no nosso caminhar, no autoestudo, nessa autoinvestigação, nesse trabalho de desenvolver a percepção interna a partir de um lugar que se observa, que se reconhece.
Então, agora cultivando esse lugar, respira profundo, intensificando a sua exalação. Aumenta a sua exalação, esvazia totalmente. Inspira grande, abre seus olhos, observa um pouco como são as cores, como é esse ambiente em que você está, qual é a sensação, se nesse breve movimento de atenção e direcionamento do nosso foco, existe alguma sensação diferente na capacidade de absorver o mundo exterior. E então a gente vai para a próxima, mas mantenha a sua respiração. Então nós passamos aqui na nossa prática pelo ouvir o corpo, perceber o corpo, entregar e relaxar o corpo, que compõe o encontrando conforto dentro dessa casa, observando e sentindo a vida através de nós, sabendo que tudo que interferimos na vida interior, interferimos na vida exterior, tudo é uma questão de ritmo. E agora a gente passa a olhar um pouquinho mais para o nosso campo mental. Enquanto eu estou falando, enquanto durante toda essa sua prática, você pode ter observado ou não, se passou aspectos, pensamentos na sua mente. E é importante colocar a mente no campo, na mesa de trabalho, para reconhecer quais são os padrões que geralmente nós operamos no dia a dia. Será que é muito apegado ao passado, muito preocupado com o futuro? O futuro pode ser daqui a pouco, o almoço, o futuro é hoje à noite, né? Então, realmente é fazer com que essa mente possa estar aqui, né, agora. E aí, para isso, eu vou convidar vocês novamente para um outro exercíciozinho, ficando em pé. Então, agora ficando em pé, observa se você tem espaço para girar os seus braços máximo lá para trás, braço direito ou esquerdo, tanto faz. Qual você tem maior habilidade, né? E então, vamos lá juntos, deixando os pés paralelos, com os olhos abertos. Eleva o seu braço direito à frente, aponta o indicador. Olha lá para o seu indicador. Olha lá para a pontinha do indicador. E vai girando para o mesmo lado que você levantou o braço. Vai girando, vai girando, vai girando. Os joelhos levemente flexionados, você gira o máximo lá para trás, máximo mesmo. Respira e solta mais um pouquinho, veja se você pode ir mais um pouco. Olha para o ponto em que você apontou. Marca esse ponto com seus olhos. Volta, desce os braços, fecha os olhos. E você vai fazer o mesmo exercício com os olhos fechados. Eleva o braço direito, mesmo lado também, com os olhos fechados, mentalmente, imaginando. Eleva o braço direito, gira, passa por aquele ponto em que você olhou e vai mais além, na imaginação. Volta, desce os braços. E agora juntos novamente. Eleva os braços, mesmo braço ainda. Aponta lá para frente, indicador, olha para a pontinha dele e agora vai. Vai e veja se você ultrapassou aquele ponto inicial. Volta. Vai, ou desculpa, vai de novo e marca. Marca lá o ponto em que você parou.
volta. Vamos fazer de novo, para ver, quem sabe a gente pode ir mais um pouquinho. Olhos fechados. Mentalmente, na imaginação tudo é possível. Então, imaginando, eleva o mesmo braço, olha para a mesma ponta do dedo, faz a torção, ultrapassa aquele pontinho que você ultrapassou, que você marcou na última vez. Volta o braço, volta para o centro. Agora vamos fazer. Eleva o braço na altura dos ombros, indicador lá para frente. Vai torcer, 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 torcer. E volta, 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 volta e senta. E assim você observa, voltamos sentado aqui na nossa frente, aqui juntos, observando o quanto a mente ela é capaz de nos colocar limites e também de permitir com que a gente avance. Então, fica ainda mais um pouquinho com seus olhos fechados. E nesse campo da mente, em que a imaginação é tão poderosa, você imagina uma flor branca, uma flor branca. E percebe com os olhos fechados dentro de você, aonde é que ela aparece, essa flor branca? Qual é esse campo mental? Onde está essa imagem? E olhando para essa flor branca com os olhos fechados, você faz um treino de reconhecimento, como se separando o ponto em que você observa a flor branca, onde a flor branca, onde a forma está e qual o lugar dessa observação. Divide isso um pouquinho, treina isso, tenta achar algo que observa ou algo que cria a flor branca, onde ela está. Agora, essa mesma flor branca que você está observando, você vai levar lá para trás nas suas costas. Observa a intensificação e direção da sua atenção. Traz essa mesma flor branca com os olhos fechados lá para os seus pés. E então traz essa flor branca lá para entre as sobrancelhas, bem pertinho de você. E agora imagina que essa flor branca se dissolve, se dissolve. E o que fica quando essa flor branca se dissolveu? Aquele que observa, aquele que percebe. Ainda com os olhos fechados, esse que observa, esse lugar que observa, você sente o seu corpo, se está bem organizado, se está encaixado, se você tem harmonia interior, conforto dentro do corpo. A partir desse lugar que observa e percebe, você observa e sente o fluxo da sua respiração, mas não interfere, só observa. E a partir desse lugar que observa, como se você estivesse assistindo um cinema, a tela do seu pensamento, a tela da sua mente, você observa se vai passar
algum próximo pensamento, alguma imagem. E então, respirando profundo, abrindo os olhos, a gente vem aqui um pouquinho, abrindo aqui para a gente poder reconhecer com clareza o caminho que nós fizemos, conforto no corpo, encontrar e conhecer o corpo e estabelecer conforto dentro de nós mesmos, princípios para se viver bem, né? Isso, além de ser técnicas e treinamento de mindfulness e yoga, é princípio para se viver bem consigo mesmo. Sentir essa casa e habitar essa casa, essa morada, com alegria, purificado, organizado, limpo, em movimento, com vida. Observar e sentir o fluxo da vida e encontrar um ritmo que seja harmônico para nossa viver, para o nosso viver, para estabelecer essa constante troca de fora para dentro e de dentro para fora. É isso que a respiração faz. A respiração nos mantém conectado com o mundo exterior, com o mundo interior, com o mundo invisível e com o mundo visível. Terceiro passo em que nós fizemos, reconhecendo a força, o poder desse instrumento que é a nossa mente, que é o nosso campo mental, e perceber que tudo é possível na nossa mente, que a imaginação ela é potente. Da mesma forma que ela pode nos bloquear, nos limitar, ela também pode nos impulsionar, nos levar para frente. A partir desses 3 lugares, a intensificação do observador, da consciência, que sabe e sente o corpo, que sabe e sente o sopro, a energia vital, que sabe e sente o campo mental. A partir desse lugar que observa, eu consigo organizar esses 3 instrumentos para que eu possa viver detalhe a detalhe, passo a passo na minha vida, cultivando um estado de presença, cultivando um lugar de abertura dos sentidos, de absorção desse mundo fresco que acontece, fresco na sensação do frescor da novidade, né? Da novidade que chega a cada instante, de um lugar mais consciente e lúcido, para saber o que que eu faço com o que fazem de nós, com aquilo que chega de nós. E assim eu devolvo para esse mundo através das minhas relações, através do meu posicionamento. Todas as ações externas nascem de um lugar, de uma fonte mais consciente, mais lúcida. Esse é um convite urgente, na realidade, né, observando o momento em que nós estamos na humanidade, pode ser esse caminho ou diversos outros, mas o caminho do autoestudo, o caminho da autoproteção, da autossustentação, dessa investigação que no passo a passo vai nos dando, organizando internamente para nutrir e fortalecer a nós mesmos a partir de dentro, e a partir deste lugar está criando e vivendo a nossa vida. É um estado de urgência a gente conseguir manter a gente no eixo, a gente no centro, a gente harmonizada, a gente equilibrado, para que possamos não só fazer parte, mas também construir mesmo um mundo mais consciente e mais lúcido.